quando a gente vai para esse lugar de não estar no controle, a fé tem que ser ativada. Sim. Porque enquanto a gente está no controle, a gente sabe que tudo vai dar certo. Porque as coisas dão certo com a gente, não dá? Dá muito certo. Quando a gente sai, a gente tem que confiar no outro. Sim. E confiar no outro é estar em oração. Senhor, vai na frente, faz a tua vontade, faz o teu querer. E se der errado, me ajuda, Pai. A gente vai reconstruir de novo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast, aqui na Marco Arte, com a minha amiga Renata. E a gente está continuando a falar sobre o feminino, sobre o nosso mundo, sobre os nossos desafios, sobre tudo que Deus tem feito na nossa vida. Esse mês está sendo realmente muito especial, então eu vou pedir que você já curta, compartilhe esse vídeo para que chegue a muitas e muitas mulheres. Uhul! E a nossa convidada de hoje é muito especial. A gente está conhecendo hoje ela pela primeira vez pessoalmente, mas a gente já viu o trabalho dela. Ela é mentora de mulheres, empresária, ministra da palavra, é uma grande mulher de Deus, é uma mulher do reino, né? Amém. Seja bem-vinda, Carole. Obrigada. Estou bem feliz, né, de estar aqui com vocês. Assim, a atmosfera aqui já é do Senhor, né? Amém. Que a gente entra aqui, gente, vocês não estão entendendo. Você entra aqui, já tem uma presença, é muito gostoso, né? A gente sente isso quando a gente vai nos lugares. E aqui realmente tem a presença de Deus. Amém. Muito bom. Que lindo. Carole, conta um pouquinho pra gente de quem é a Carole. Vamos lá. Bom, a Carole se converteu aos 9 anos. Então, a minha conversão ela foi muito nova. E foi muito transformadora, porque eu, pequena, já sentia muito a presença de Deus, muito. Eu fui batizada com o Espírito Santo, acho que eu tinha uns 12 anos. E em seguida, fui batizada nas águas e em seguida com o Espírito Santo. Então, eu tinha, assim, uma sede, sabe? Uma fome de orar e acordava de madrugada para orar. Então, foi muito latente, assim, o meu chamado foi muito rápido. E meus pais são pastores, né? Eles se tornaram pastores ali depois de uns 2, 3 anos da gente convertida. Então, a minha infância é realmente na casa do Senhor. Indo para a igreja quase todo dia, desde limpar ali banheiro até retroprojetor. Vocês são novos? Vocês se converteram com Não, eu sou dessa idade. Ah, então estamos retroprojetor. junto. Estamos junto, então. Meu ministério começou assim, banheiro, retroprojetor. Aí depois meu pai falava, canta bem, vai pro louvor. Aí líder de missões. Acho que eu passei por todos os ministérios que tem numa igreja. Né? A gente sai dali pronta para qualquer coisa. E sempre na casa do Senhor. E conheci o meu marido, né? Meus pais foram embora para Caxias do Sul pelo pastoreado, né? Eles foram dirigir uma igreja. E eu fiquei em São Paulo, que eu sou de São Paulo, gente. Dá para ver pelo sotaque, né? É paulista. Eu sou mineira, mas eu fui criada em São Paulo. Então, por isso que não tem uai, não tem trem. Mas eu sempre fui de São Paulo. E a gente está aqui faz 6 anos. E aí, eu e meu marido nos conhecemos na igreja. Eu tinha passado uns 8 meses em rebeldia, assim, sabe? Em rebeldia. Meus pais foram morar em Caxias e aí... Foi na adolescência? Não, eu já tinha meus 22 anos, 23, 24 anos. Aí eu pensei, eu fui muito, assim, criada na igreja mesmo, assim, meu pai não deixava eu, sabe, dar umas andadinhas, nada disso. Então, 100% igreja. E eu tinha terminado um relacionamento, que foi o meu único relacionamento antes do meu marido, então eu estava meio, sabe, aquela jovenzinha... Sim, abalada. Abaladinha, querendo fazer coisa errada. E aí meus pais foram embora e eu fiquei sozinha em São Paulo. Eu falei, agora eu vou fazer tudo que eu nunca fiz, sabe? Sim. Eu vou fazer tudo, eu vou beber, eu vou conhecer um monte de gente. Gente, me programei todinha, assim, para me jogar no mundão, sabe? Se jogar no mundo, eu me programei. Eu falei, agora que eu vou conhecer o mundo. Só que eu não conseguia. É impressionante, assim, quando você tem um encontro com Jesus... E principalmente quando você tem raízes, né? A gente que cria os nossos filhos na igreja, na palavra, parecia que eu escutava não só o Espírito Santo, não. Minha mãe do outro lado, sabe? Não vai, não faça. Então eu não consegui fazer o que eu queria fazer.
Então, nesse meio tempo, uma amiga convidou eu para ir na igreja, ela sabia que eu não estava indo, e eu fui num culto, bati os olhos naquele homem. Apaixonou. Apaixonei. Os planos de Deus jamais vão morrer. Bem isso. Não é que tu não conseguia, Deus não deixava. Não deixava, ele não deixava. Ela é minha. Não deixava. E aí eu fui naquele culto, assim, olhei e deu pá. Mas eu tava voltando, né? Então eu não queria focar nisso. Eu dei aquele te amo, mas eu falei, não é meu foco é Jesus. E fiquei 1 ano ali sem pensar nisso. No Senhor mesmo, orando, ministrava o louvor na igreja, pregava. E depois de 1 ano a gente começou a se olhar diferente. E ele fala até hoje que no mesmo dia que deu pai em mim, também deu nele. Mas ele não falou. Ele admitiu ele não momento. falou. Ele também estava nesse processo, né, de santidade, de estar no Senhor. Então ele também não queria se envolver com isso. E aí 1 ano depois, a gente começa a conversar. E eu não sei se vocês são dessa época, mas teve uma época, graças a Deus, glória a Deus, eu acredito que tem igrejas que fazem isso ainda, mas que tinham igrejas que aconselhavam a gente a não namorar. Vocês passaram nesse processo? Não passou? É que eu me converti depois que eu casei. Ah, tá. Eu também. Então, teve isso, né? Principalmente nas igrejas de São Paulo. Então, eles falavam assim, ora, fiquem em santidade, fiquem juntos, depois, se Deus confirmar, vocês casem, noivam. Não fica, porque o namoro é complicado. Sim. E ele era dessa concepção. Eu estava doida para namorar. Eu tava doida. Já tava 1 ano. Eu queria namorar. Eu falei pra ele, vamos namorar, né? Vamos se conhecer. Vai que ele é um doido, né, gente? Vai que eu caso, ele, sei lá, me bate. E aí, ficamos orando ali 2 meses e casamos 3 meses depois. Casamos, a gente já se conhecia 1 ano, mas juntos em oração, 3 meses. E a igreja, né? Igreja dá tudo, ganhamos tudo. Gente, enxoval completo. Gente, sério, ganhamos tudo. Eu acho que não compramos nenhum sofá. Em principal, a gente era líder na igreja, então todo mundo falava, eu dou a geladeira, eu dou a cama. Olha que fácil pro crente casar, né? Só vai. Só aceita. Só diz o sim. Só diz o sim. E a minha mãe também nos deu a casa, né, emprestada em São Paulo, e ficamos e casamos, e uma bênção ao nosso casamento. E aí começa a minha história, né, depois de casada. Porque 1 ano depois que a gente está casado e a gente está super feliz, 1 ano de casado, né, gente? O que a gente quer? Ficar de lua de mel ainda. Ficar de lua de mel, ficar ali na televisão, comer bastante chocolate, ficar juntinho, assistir filme. Não tinha Netflix, mas tinha as fitas. Então a gente estava, né? As fitas. Nossa, eu acabei de denunciar a minha idade, né? A nossa. Não, gente, corta essa parte, por favor. E aí a gente estava super feliz. E a gente começou a notar que ele tinha alguns movimentos involuntários na mão. E eu achei que era até tique-tique nervoso, né? Tem gente que balança a perna, né? E eu notava que ele mexia os dedos. E só que eu tentava mostrar para ele, ele não via. Era de uma mão só? Era só da direita. Era, na verdade, o indicador. Só o indicador. Então, ele ficava assim. Para mim, isso aqui era um tique-tique nervoso, né? Eu falei, ele deve estar com algum nervoso. E eu falava, por que você faz isso? Quando eu tentava mostrar, ele parava. Depois de um tempo começou a aumentar, começou a ir para todos os dedos, e aí a gente começou a nossa saga de ir para os hospitais em São Paulo para algum médico nos orientar. Que idade ele tinha nessa época? 33 anos. Ele era muito novo. E assim, esportista, né? Na época ele fazia trabalho de modelo, então ele tinha uma vida muito saudável. Então era difícil um médico diagnosticar uma coisa que parece para idoso, né? O percentual para o diagnóstico dele é de, acho que 0,70. É muito baixo. 1%, vamos colocar. É muito baixo. E ficamos numa saga de 3 anos de tentar entender o que estava acontecendo com ele. Ele já tinha aumentado um pouco, já não era só o dedo, as mãos já estavam assim, né? Para quem me vê, mãos, só daí. essa, só a da direita, né? Enquanto, então ele ficava, e não o tempo inteiro. Momentos de ansiedade, sabe? Sim. Ele fazia isso. Passamos por todos os hospitais, ele fez todos os exames mais horríveis que existem, de choque, aquele do líquor nas costas, e a gente, Senhor, o que é isso? O que é isso? Que luta, né? Sim. Porque o crente, quando vem a luta, ele só fala isso, que luta dá a vitória, né? É isso que o crente busca, a vida abundante.
Então, a gente passou esse processo e 3 anos depois de muita busca, muitos médicos, um médico do Hospital das Clínicas diagnosticou ele com mal de Parkinson. Me lembro perfeitamente aquele dia, porque foi um dia, assim, quase que de luto, sabe? Foi um dia muito ruim, foi o dia mau mesmo, que a palavra diz, né? Sim. Foi um dia mau. E a psicóloga nos chamou numa sala, ficou mais de 2 horas com a gente numa sala explicando o que era o mal de Parkinson. É um exame clínico, não se dá em nenhum tipo de exame de sangue, nada, ele é clínico. Então, ela nos explicou o que aconteceria nos próximos anos. E eu me lembro dela falando que, com 10 anos mais ou menos, ele estaria provavelmente numa cadeira de rodas e que eu teria... A doença evoluiria. Porque ela é neurodegenerativa, então ela vai degenerando, né? As células vão morrendo e a pessoa vai ou enrijecendo ou esses sintomas de tremores. Nossa, Carole. Foi difícil. Que luta mesmo. Foi difícil, né? Porque a gente estava... O que acontece? Existe uma lei da semeadura, né? Que a gente colhe o que a gente planta. Então, dentro do nosso coração, embora a gente não conversasse muito sobre isso, porque eu sabia que era uma coisa que machucava ele, e eu só falava para ele, a gente vai passar, vamos continuar firme. E ele também muito forte, sempre muito forte. Mas eu sei que dentro de nós, dentro de mim, eu posso falar que passava isso. A gente fez tudo certo, né? Sim. Somos do Senhor. Por quê? Né? Que colheita é essa? Então, a gente começa a se indagar. E aí a gente também passa a ter as indagações ao nosso redor, Sim, né? Então, pessoas, né? A gente passou um período difícil, né? E provavelmente quem é cristão, né, e está assistindo esse podcast hoje, pode ser que esteja passando por uma situação dessa, onde existe um diagnóstico, não existe uma cura, e ainda, dentro de todo esse cenário, ainda existe as perguntas, as indagações, Sim. né? E muitas vezes as pessoas pegam na mão da pessoa e falam, Deus vai te curar, Deus vai fazer. Promessas vãs. Né? E às vezes, muitas vezes, assim, fomos em igrejas onde ele foi ministrar, que ele ministra a palavra, e as pessoas falavam, eu vou orar. E aí virava todo mundo querendo orar, todo mundo aquele movimento que pra gente existe muita fé dentro disso, mas machuca também, né? Porque existe um movimento que tem que curar, tem que fazer, tem que acontecer. E isso pode trazer até expelir aquela pessoa, né? A gente não, porque a gente tem um encontro muito forte com o Senhor, e a gente sabe quem nós somos em Deus e principalmente quem Deus é na nossa vida. Firmes. Somos firmes, somos do Senhor, mas pensa numa pessoa, um recém-convertido, ou uma pessoa que não tem essa... Não está firmado, né? não tem maturidade, não está firmado na rocha. Provavelmente ele vai para um ambiente onde ele se sinta mais acolhido, mais pertencente, né? Então, é uma linha que tem que ter muito cuidado, sabe? Sim. Carole, a gente entrevistou aqui, o nosso primeiro podcast foi da Carol e do Léo, testemunhando o milagre da espera, que foi a Rebeca. No caso deles, eles 11 anos tentaram engravidar, né? Tiveram promessa de que ela engravidaria, por isso também não buscaram adotar e tal. E, enfim, receberam a Rebeca natural, né? Fizeram várias fertilizações in vitro e não funcionavam. Mas tu falou uma coisa que a Carol também falou pra gente lá no primeiro podcast, que é, poxa, eu e o Léo, né? No caso ela, eu e o Léo fizemos tudo certo. E tu falou a mesma coisa, né? Eu e meu marido também fizemos tudo certo. E eles foram com essa pergunta para Deus, né? Deus, não é justo, né? Outras pessoas próximas ganhando bebês e eles não. E aonde a gente está errando, né? E aí depois ela saiu desse lugar, né? Que eu acho que é esse movimento que vocês fizeram também. Assim, eu falo por mim, né? Eu nunca entrei nessa indagação, nunca. Eu tenho Deus como... Ele é supremo, ele é a inteligência, ele é a sabedoria. Deus, Jesus é o eu sou. Então, eu nunca sabe... Ai, Deus, por que eu? Por que não eu, né? Por que tem que ser com a outra pessoa? Então, essa indagação eu não fazia. Mas eu falava acerca da colheita. Se eu plantei morango, por que eu estou colhendo abóbora? Né? Que colheita é essa? Então, eu não conseguia questionar Deus, mas eu questionava no meu íntimo. Poxa,
deixa eu me sondar. Você passa a se sondar, Sim, né? sim. E eu até acabei de lembrar aqui não sei se vocês assistiram a série The Chosen. É linda, né? Maravilhosa. Eu caio em lágrimas todos os episódios. Não sei se vocês são assim, mas eu sou manteiga derretida, né? Então, tem uma cena, vamos ver se vocês lembram, que Jesus manda os discípulos irem não só pregar, mas ide e curai. Porque antes era só Jesus que curava. Sim, né? de dois em dois. Existia uma estratégia de Jesus para ele curar. Então, Jesus sabia que esse movimento de cura traria mais fé nas pessoas naquela época. Então, ele curava para isso. Né? Tem uma passagem que fala, para que se manifeste, né? Então, eu curo. E aí, ele seleciona ali de 2 em 2. Isso. E ele seleciona Tiago. E Tiago tem um problema na perna, ele manca, né? E tem uma cena linda que Tiago vai nele e fala, mestre, né, desculpa, mas como é que eu vou curar? Não tem autoridade. Como é que eu vou curar? Olha como eu estou. E Jesus olha para ele e fala assim, você já pensou que é fácil curar ou impor as mãos quem está curado? Mas me servir e ser fiel a mim estando como você está, o seu testemunho é maior do que aqueles que curaram. Porque talvez os que estão curados ministrem porque estão curados. E se a cura não viesse? Então, a gente... É linda essa cena. É linda essa cena e ele é tocado e ele fala... Ele diz, eu posso te curar. Eu posso, Jesus fala pra ele, exatamente. eu posso te curar. Mas eu quero te dizer uma coisa, né? Testemunhar, o seu testemunho é maior. Uhum. É lindo. É lindo também que no final ele fala assim que quando tudo isso acabar e quando eles se verem juntos na glória, que Tiago vai pular muito, né? Que ele vai pular igual um cervo, né? E aí Tiago tá chorando, mas dá um sorriso, ele não sabe, porque ele sabe que é muito maior o que ele vai ter na glória. Você conhece também, tem um... Nick, o sobrenome dele eu não vou lembrar agora. Ele não tem os 2 braços e as 2 pernas. Sim. O testemunho dele também é a coisa mais linda. Aquilo ali é de arrepiar, né? E ele fala exatamente isso. E então, é legal você lembrar do Nick, porque assim, é uma coisa que eu fui questionada e que eu não entendi porque eu fui questionada. Uma das minhas amigas, que eu amo muito, enfim, 16 anos atrás, né? Ela me indagou, ela falou assim, Cá, e agora? Como é que você vai fazer? Você não vai ter filhos, né? Porque, tipo, você vai cuidar do seu marido, né? Você vai cuidar, né? Ela não falou isso, mas ela quis. Sim. E aí eu levei um choque, porque eu não tinha pensado nisso, né? Eu falei, como assim? Eu vou ter família, né? É meu sonho? Claro que eu vou ter. E eu via que as pessoas olhavam assim, né? As pessoas indagavam-se. E eu falei, eu vou ter sim. Deus tem essa promessa para minha vida. Não mudou nada. Deus continua sendo Deus, é o mesmo Deus que eu sirvo hoje, é o que eu servia ontem, e é o mesmo, sempre será o mesmo. E ali eu tenho meu primeiro filho, né, que ele tem 9 anos. Depois, quando meu marido já está bem debilitado, eu tenho a Grácia com 5 anos. O meu primeiro filho praticamente foi mais ele que trocou fralda, que fazia de tudo. Hoje, gente, só para vocês saberem, né, porque vocês não vêem ele, mas ele está ótimo. Todas as vezes que a gente vai no Hospital das Clínicas, em São Paulo, que é onde ele tem tratamento, vem muitos médicos. Vem o diretor da parte ali do neuro e vem os residentes para entender. Ele tem há 15 anos. Eles querem entender, mas o que você está tomando? Mas o que você faz? Sim. E eles escrevem o que ele está fazendo. E a gente sabe que é Jesus. Não são os remédios. Ele anda tudo? Normal. Anda, dirige, faz tudo. Ele é skatista, malha, né? Então, tem a debilidade. Tem dias que ele está muito pior, tem dias que ele está com muitos tremores, tem dia que ele não treme nada, né? Parece até que não tem. Sim. E a fidelidade dele, o amor que ele tem a Jesus, a forma que ele serve, sabe, essa gana assim de viver, para mim é um testemunho diário. Eu olho para ele e falo, meu Deus, eu não posso ter assim, sabe? Sim. É preguiça de viver, assim, eu preciso levantar, que ele é aquele que acorda cedo, que já vai andar, que já, sabe? E ele sempre foi assim, não foi por causa do Parkinson, né? Sim. O Parkinson não mudou a característica dele, então isso para mim é um milagre, né? E a gente estava falando sobre o milagre do não, é justamente isso, é você conseguir entender
que independente do estado onde você está e aonde Deus permite que você esteja, que você entenda que aqui nessa fase terrena que a gente vive, tudo pode acontecer. Mas existe algo maior, onde nós estamos sendo preparados para estar com o Senhor, né? Os olhos no céu. Os olhos no céu, né? Então, quando a gente vê, é claro, a gente busca a cura, a gente declara a cura, a gente crê na cura, né? Mas a cura vindo ou não, nós continuamos amando a Jesus e servindo e tendo Ele como nosso Senhor e único Salvador. Então, isso nos traz muita alegria. E a forma que as crianças olham também o Pai, com muita admiração, sabe? Meu filho fala, eu quero ser igual ao papai, né? Ele tem aquela admiração pelo pai, porque o pai não demonstra, né, essa fragilidade. E até sobre essa questão, né, dele estar nessa situação, eu estava falando aqui antes da gente começar, né, que eu trabalho com mulheres, e muitas chaves foram virando da palavra, embora eu estou, né, no caminho do Senhor há 32 anos, é impressionante, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, né? O versículo que a gente leu hoje é diferente outro dia e o Senhor renova, né? E tu é diferente, né, em cada fase também. Muda as fases, justamente. Sim. O que eu leio hoje não é o efeito do que eu era antes, né? Sim. É justamente. E aí, nesse processo, né, eu fui criada pela minha mãe até os 9 anos. Então, a minha mãe, ela era assim, aquela mulherão, né? Que vai trabalhar, que traz tudo na mesa, que faz tudo. E essa imagem que no meu inconsciente ficou, tornou-me assim também. Então, eu sempre fui essa mulher que decidiu, que fez, que aconteceu, que escrevia, mas já fazia, né? E muito sutilmente, né? A gente vai sendo jogada no feminismo, no empoderamento, né? A gente foi, sem a gente perceber, você pode ver, ninguém falou assim, olha, vai contra a palavra, né? Sim. Porque se for uma cilada assim do inimigo, ninguém entra, né? Todo mundo vai falar. É sutil. Sempre é sutil. E vai te afastando do teu lugar, né? Vai te tirando, né? E eu sempre falo, cuidado com o nada a ver. Muito cuidado. Quando alguém te dá uma resposta, porque você não faz? Isso não tem nada a ver, faz. Isso não, cuidado. Porque normalmente o nada a ver vai te distanciando da sua essência. Sim. Ele vai arrancando você daquilo, do seu propósito, da onde você deveria estar. E o nada a ver foi me levando para fora do propósito onde Deus me tinha. Então eu começo a centralizar, né? Na psicologia eles falam de energia feminina e masculina. Eu conheço a palavra, eu sei que é papel masculino e papel feminino. Deus nos deu um papel. Né? Em Provérbios 31 mostra para a gente detalhadamente como ser uma mulher virtuosa, como ser uma mulher sábia, segundo o coração de Deus, que levanta a sua casa e não derruba com as próprias mãos. Deus não deu um manual de como ser. E eu fui me distanciando desse manual. Então, até pelo diagnóstico, pelo que eu tinha de referências da minha mãe, né, eu passo a tomar conta de tudo. Então, muitas vezes, meu marido queria resolver, mas eu não deixava. Você já ia na frente. Eu já ia na frente. E o parto intensificou. Quantas de nós, né? Aqui, acho que, né? Levante a mão quem, né? Qual é a mulher que nunca tomou a frente, né? Eu creio que a palavra foi feita justamente para nos orientar, né? E mesmo tu que tinha o conhecimento da palavra, olha o quanto... mesmo tendo conhecimento da palavra, nós nos tornamos vulneráveis às narrativas já pré-existentes, à cultura que nos molda, à situação que te conduziu um pouco mais para esse lugar que não era teu, né? E aí como é que ficou essa casa com um pai, né, com uma doença progressiva, uma mãe que tomou as rédeas da casa toda, dos filhos. Até porque olhando a tua situação assim de fora, as mulheres pensam, tá, mas se eu não fizer, ele tá doente, como que ele vai fazer? Então, tu que já tinha isso de ir à frente, aí mesmo que tu foi, né? Aí que eu fui. Só que a diferença é que ele não era um homem debilitado. Ele tinha um diagnóstico, mas ele nunca se colocou nesse lugar de debilitado. E ele nunca foi de fato, né? Ele me ajuda, ele faz tudo, né? Então,
era uma desculpa. Isso, mas né? A gente vai colocando umas desculpinhas Umas para poder fazer exatamente. a coisa que não... Eram desculpas para tomar a frente, para ficar no controle, né? Sim. Aquela criança que não quer dar o controle pro amigo, ele quer fazer, ele quer resolver, ele quer fazer o gol. Era assim. Eu queria estar no controle, porque da minha forma era perfeita, era na hora certa, do jeito que eu queria, tudo ia ficar ótimo. Só que essa mulher, igual você me perguntou como é que estava essa mulher, ela estava muito cansada. Ela estava muito sobrecarregada. Ela estava assim, chorando por dentro. Ela estava sem vontade de cuidar dos filhos. Ela não conseguia mais olhar. Ela não conseguia mais colocar para dormir. Ela não conseguia fazer atividades. Então, ela foi se distanciando da essência. A essência da mulher é cuidar do seu lar. Sim. O trabalho é algo a mais que Deus nos deu. E está escrito em Provérbios 31 que essa mulher ela trabalhava. Né? Ela trabalha no campo, ela administra os bens, não tem problema. Mas ele inicia falando que ela acorda cedo, que ela tece as roupas, né? Que ela prepara tudo antes que eles acordem. Então, quando isso é invertido, quando eu passo a ser a mulher provedora ou que está acima e deixo as outras características para baixo, eu tiro a autoridade espiritual que existe no meu marido. Eu tiro dele a ordem e decência que a Bíblia fala que precisa e que necessita ter para que a prosperidade entre na minha casa. Então, hoje nós vemos mulheres maravilhosas que se dizem empoderadas, que elas estão financeiramente bem, com a conta bancária boa, mas elas estão cansadas, fadigadas, porque não estão no lugar certo. E daí não conseguem cuidar. Né? Não conseguem. Eu vejo muito isso, assim, né? Nos grupos que a gente trabalha, estão cansadas do que o que seria comum, né? Que é o cuidar, o abraçar, o olhar, né? E crianças sedentas, né? De um carinho, de um toque, de um... Né, chamando a atenção de N formas. Que desestabiliza até os filhos, né? Desestabiliza tudo. Né? Vocês lembram que na pandemia teve um número de divórcios que nunca teve, né? Principalmente no Brasil, né? Mulher e homem na mesma casa, por muito tempo. E o que acontecia é que essa mulherada estava muito na rua, estava muito no trabalho. Então, ela chegava para tomar banho, né? Muitas vezes ela tomava banho quando as crianças já estão dormindo, que ela toma o banho dela, mas ela chega, ela já lava a louça, ela já faz tudo, põe todo mundo para dormir, ela dorme. No outro dia, ela fala com o marido, bom dia e tal, ela vai para o trabalho e volta. Quando a pandemia veio, que elas tiveram que olhar nos olhos, que fazer o papel dela, porque ela passou a ser mais de casa, né? Muitas de nós fomos para o home office e a gente teve que assumir o papel principal. Mulher, esposa, mãe, né? O que aconteceu? Ela surtou, ela queria voltar para o trabalho, o refúgio do trabalho, o papel masculino, né? Não, pelo amor de Deus, não estou falando que vocês não podem trabalhar. Sim. Todas podemos trabalhar, devemos trabalhar, né? Até no e-book que eu falei para vocês, eu falo sobre isso, né? Eu quero trabalhar, não é para eu ser independente, né? Para eu ser melhor ou mais que o meu marido, para eu não precisar de homem. A gente não escuta isso na infância. Sim, trabalha para não depender de homem. Sim. Não, eu quero trabalhar para eu superabundar, para nós ganharmos mais, para a gente chegar mais rápido onde a gente quer. E existem acordos hoje, né? Que a mulher fica em casa, o marido vai e vice-versa. Mas se a gente conseguir entender que é o conjunto, que não é só eu, aí sim a bênção de Deus está. E quando eu passo a entender, Deus falou muito comigo. Deus falou muito fortemente no meu coração. Você está no lugar errado. Você precisa ir para o lugar certo. Deus, qual que é o lugar certo? De submissão. Ai, aí eu gritei, né? Então, eu ia te perguntar eu gritei. Eu ia te perguntar como é que foi esse teu processo. Depois foi muito doloroso. Foi muito doloroso. O meu foi também. Agora eu vou falar para vocês que estão me ouvindo, que vão... Talvez... Teve gente que desligou já agora. Já quando eu falei submissa, já desliga. Não desliga. Não é fácil ser submissa a um homem que entrega a vida por você? É fácil. É que a gente não quer um homem que entregue a vida por nós. A gente mostra que não precisa de um homem que entrega. Porque quando a Bíblia fala, vós, maridos, né? Amai as vossas esposas, assim como eu amei e entreguei o quê? A minha vida. Ele fala para o homem amar igual. Sim.
E vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Como é que eu não vou me submeter a um homem que dá a vida por mim? É leve. É leve. Bora lá, deixa eu me Sim. submeter. Ele dá a vida, ele é o cara que vai na guerra na frente. Ele me guarda, ele me ama. Se eu fico Mas- doente, ele cuida. Mas É, tem ele cuida. um lugar que a gente foi colocado lá atrás, e eu falo porque eu também fui, e já até testemunhei isso aqui, mas honro a minha mãe com as moedas que ela recebeu, mas ela passou para mim algumas moedas, né, algumas narrativas, e eu, obviamente, me apeguei a elas por 30 anos da minha vida, que foi justamente isso. Casa se tu quiseres, seja independente para que tu não dependas de homem nenhum. Exatamente essa frase. E ela vincula na gente de tal maneira que tu vive uma vida para isso. Inconscientemente Inconsciente. e imperceptivelmente, como tu falou. Sutil, né? Quando você vê, você já está ali no mesmo papel que ela viveu. Eu estou rumo a esse lugar de eu vou sozinha, porque eu posso, eu consigo, né? Sim. E as circunstâncias provam que eu consigo, porque... E aí a gente vai ganhando poder, né? E quando isso se une ao financeiro e a conquistas, isso se torna mais imperceptível ainda, porque se eu certeza. estou prosperando, Por que eu por preciso de outra que eu pessoa? preciso parar? Que vai me dar trabalho, né? Porque eu Não, já escutei muitas para falando que isso. parar o que eu estou fazendo, né? Se eu estou Exato. prosperando. Aí é o erro, né? A gente não consegue enxergar. Uhum. Né? E aí vem Deus para mim, num culto, e fala: você só vai se submeter a mim quando você aprender a submeter ao seu marido. É incrível. E lá, no início da minha conversão, Deus falou isso, eu falei... Como O que assim, né? significa isso, Uhum. né? Na hora eu pensei assim, jamais. Uhum. Né? Quem? Eu não. Quem? Eu? Não, De jeito nenhum. Não. Nunca. Né? Eu só não tive a audácia de dizer isso, Uhum. né? Porque eu não ia Mas pronunciar, pensou, né? mas obviamente eu pensei, não, isso não vai acontecer comigo. E o meu processo foi logo em seguida, eu acho que uns 2 meses depois eu perdi o emprego. E aí a minha mais velha já tinha 2 anos, e ela disse para mim, alguns dias eu em casa com ela, ela disse: mamãe, tu vai ficar comigo o dia inteiro. Olha, a alegria é um acontecimento. Cara, olha, aquilo cortou o meu coração de tal forma que ali, e mais do que eu já tinha recebido, Uhum. não, se eu voltar a trabalhar agora, eu vou trabalhar meio período, não, né? Se, obviamente eu ia, mas... Né, eu vou ficar com ela de manhã, brincar com ela, curtir. À tarde ela vai para a escolinha, porque é bom para ela também. Eu decidindo tudo, né? No controle. Né? No controle ali, ó. Obedecendo, mas no No controle. Eu tô obedecendo, mas eu tô decidindo tudo que vai acontecer. Isso. E aí foi, enfim, né? E depois Deus nos deu a Olivia, né? Com síndrome de Down. E aí eu tive que parar Outro realmente. processo. Outro processo. Você vê que Deus é tão perfeito que Ele te tratou antes para você estar prontinha para esse Sim, momento. Se fosse tudo junto, você ia falar, oh Deus. Isso, É. pensa, Né? há 7 Ele é anos perfeito. atrás. É maravilhoso. E aí, o ano passado, quando de novo eu pensei, agora elas já estão maiorzinhas, né? Vou voltar a trabalhar. Deus disse, tu vais trabalhar para mim. E aí eu, de novo, trabalhar para ti, né? Eu sirvo, né? Na igreja e tal, mas... O que tu queres dizer com isso, né? E agora estamos aqui no podcast. Estamos trabalhando para Ele. Estamos trabalhando para Ele 1 ano atrás. Então é isso. É isso. Mas é que quando a gente fica em casa, tá te interrompendo, cuidando das crianças, as pessoas parecem que te vê assim, ó, tu não trabalha? Tu só fica em casa? Não trabalha, né? Aham. Não é uma coisa vista com bons olhos. Bons olhos para os outros meu Deus, ela tem... Ela trabalha, tem empresas ela trabalha e... fora, ela vai para casa, ela tem as crianças, mas ela tá... Multitarefas. Multitarefa. Que palavra é Mas essa? quando tá em casa, que é o teu primeiro ministério, que é a tua família, Não aos olhos do importa. mundo não é valorizado, né? E você sabe que eu tô nesse processo, né, de ampliar, né? Então, eu tenho uma empresa de crédito, aí eu tenho as mentorias com as mulheres, a gente tem o trabalho da nobreza feminina, e tem mais uma coisa para sair, que está em oração. E aí a gente percebe... É pouca coisa, É pouca coisa. Será que vai nascer aqui hoje? Quem sabe? Mas sabe o que eu percebo? Que quando eu saí do controle, ficou tudo leve. Quando eu deixei cada um no seu papel,
Pega essa chavinha, mulheres, peguem. Porque quando a gente solta o controle e fala assim, Deus, eu só quero o meu lugar. Eu quero só viver a minha essência, sabe? Aquele fôlego de vida que o Senhor soprou dentro de mim, é isso que eu quero viver. Eu não quero ficar no controle, eu não quero ser a mais inteligente, a mais bem-sucedida. Eu quero ir só para o ambiente que o Senhor quer me levar. O que tu planejou para mim? O que o Senhor quer para mim? Isso. E aí, quando a gente vai para esse lugar, que é de submissão, à palavra, a Deus e ao nosso patriarca, as coisas fluem. Sim. Então, depois disso, a minha vida, ela desbloqueou. A minha vida financeira desbloqueou. Eu abri empresa. Então, tudo, processos que estavam 10 anos parados, sai. Tudo que estava bloqueado. Era como, e talvez, se eu tivesse essa mentalidade, eu faria por barganha. Não seria sinceridade do meu coração. Sim. E Deus queria me moer. Deus queria mostrar quão pequena estava a minha fé. Porque quando a gente vai para esse lugar de não estar no controle, a fé tem que ser ativada. Sim. Porque enquanto a gente está no controle, a gente sabe que tudo vai dar certo. Porque as coisas dão certo com a gente, não dá? Dá muito certo. Quando a gente sai, a gente tem que confiar no outro. Sim. E confiar no outro é estar em oração. Senhor, vai na frente, faz a tua vontade, faz o teu querer. E se der errado, me ajuda, Pai. A gente vai reconstruir de novo. Então, esse movimento de fé traz muita abundância e prosperidade para a nossa vida, né? Deus começa a abrir portas que a gente não imaginava que a gente tinha as chaves. Sabe aquelas portas assim que você fala, não, aquela não é para mim, não. Que nem você está aqui hoje. Com certeza você falou, não, isso... Quando Deus te deu, você falou, é para mim mesmo? Sim. E hoje vocês vão se conectar com tantas mulheres, com tantos propósitos, com tantas situações que vão transbordar a vida de vocês. Eu lembro que eu fui na igreja com uma amiga, e aí ela estava perguntando sobre o TronoCast e tal, né? Como é que foi? E a gente estava conversando. Aí ela assim, ai amiga, que bom que agora tu tá se encontrando um lugar para te trabalhar. Aí eu assim, não, amiga. Ela assim, mas tu não quer assim sair um pouco de casa com as crianças? Porque eu sei que tu cuida, mas agora como estão crescendo... Aí eu assim, não, amigo, o que eu quero é só falar de Deus para as pessoas, né? E, tipo, não precisava ser no microfone, mas Deus quer, então vamos lá. Mas, Obediência, Obediência. sempre obediência. É onde Ele quer. Mas eu falei pra ela, mas a ideia de eu estar no TronoCast é pra falar de Deus pras pessoas, é pra que as pessoas conheçam esse Deus que a gente conhece, esse Deus que a gente vive, né? Que mesmo recebendo não, mas tu tá segura nele, tu tá protegida, tu é acolhida, tu é direcionada, né? Então, mas ela não acreditava, assim, ela achava que era... Aí depois... Na outra semana, ela recebeu uma palavra no celular, ela mandou pra mim. Ai, amiga, lembrei de ti, esse pastor tá falando exatamente o que tu falou. É pra Deus que vocês fazem, né? É porque Bem só assim. entende o sobrenatural quem anda com Deus. Né? A gente está num movimento onde tem tantos encontros, né? Tem os inteligência emocional, coach, muitos movimentos acontecendo, né? E esses dias até vi um pastor que eu admiro muito num podcast... fazendo uma crítica, né? Ele dizia assim, não sei que tanta coisa que ficam inventando para falar de Deus, né? Agora tem tudo, tem 7 chaves para não sei o quê, mentoria para não sei o quê. Aí eu me retraía, você até queria comentar, eu falei, não, deixa eu quietinho aqui no meu lugar. Mas eu pensei assim, poxa, deixa Deus agir, né? Antigamente a gente não podia falar. A gente não podia, a gente era crente, era tentar se conter, Deus agora está sendo propagado em todos os ambientes. Amém. Deixa Deus falar, deixa Deus fazer. E esse movimento acontece em vários lugares do mundo, obviamente, mas no Brasil está muito aberto, forte. Muito forte. Né? A gente tem alguns missionários brasileiros que estão em alguns outros lugares, né? Turquia, que não é assim, não se pode falar, não se pode propagar. As pessoas ainda são assassinadas, né? Tailândia, as pessoas têm inúmeros deuses e são muito resistentes a se render a um único Deus, né? Então, esse movimento cresce. Glória a Deus no Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, o que os pastores têm que entender é que nenhum movimento desse nunca vai substituir a igreja. Nunca vai substituir o corpo, comunidade, né, a comunidade, porque o nosso movimento da nobreza feminina,
eu estava até falando para você antes, né? Ele mudou totalmente, Eu ia assim. te perguntar como começou o teu trabalho com as mulheres. Não, assim. ele mudou, assim, da água para o vinho. E o vinho que Jesus multiplica, ainda era aquele lá, da festa. Porque eu entrei falando assim, eu vou reunir mulheres para falar de negócios e eu vou falar um pouco sobre inteligência emocional. Eu comecei falando sobre papel masculino e papel feminino, porque é o meu testemunho. Depois que eu fui para o meu papel feminino, a essência de Deus, a minha vida andou. Eu vou falar disso para elas. Quando nós fizemos nosso primeiro evento, foi 100% Jesus. Gente, eu dei aleluia. Eu dei aleluia. Eu pedi para elas, amém. Eu falei, isso aqui é uma igreja? Eu falei, desculpa, porque 80%, 90% delas não são cristãs evangélicas. Todas ali acreditam em Deus, elas buscam, né, essa espiritualidade, mas não são evangélicas. E o nosso segundo evento agora, que foi no dia 17, da Nobreza Feminina, assim, foi 200% Jesus. E elas foram muito tocadas. E elas estão com muita sede de transformação. Até conversei com a pastora Letícia esses dias, da Mais de Cristo, né? Para a gente direcionar essas mulheres. Porque lá a gente semeia. E depois elas com certeza vão ter essa fome dessa água regando para que elas frutifiquem. Né? Então, enfim. exatamente. Então eu falei, mas é propósito, você entende? A gente não consegue fugir do propósito. Por mais que eu queria um ambiente de negócios, quando eu vi, já estava falando de Jesus. Você entende? Não, Aí, ó. eu estava falando de Jesus, que Jesus cura. Nós falamos no último evento de feridas emocionais. Eu contei para elas um pouquinho do que eu já passei, coisas horríveis na minha vida que eu já passei. E elas se identificaram demais. E aí, claro, a psicologia mostra vários tipos de caráter para você se refugiar e tal. Mas no final, eu falei para elas, mas o final, quem cura as nossas feridas, quem cicatriza é Jesus. E aí eu trouxe para ela a história de Jesus, né, do próprio Jesus, que nós amamos, que é quando ele morre e ressuscita. O que Maria pede? Mostre-me as suas mãos. Então, a cicatriz, ela é feita por um propósito. Né? O próprio Jesus teve que mostrar a cicatriz para que houvesse credibilidade. Então, quando você está passando por dor, sabe, processo de onde você não entende por que eu estou sendo colocada nesse lugar, está doendo, está sofrendo, estou quase morrendo. Calma. Ao terceiro dia, você ressuscita com cicatriz. E a tua cicatriz te leva ao teu propósito, te leva ao teu chamado, te dá credibilidade, posicionamento, autoridade diante das pessoas. Ninguém quer ouvir quem não teve dor. Ninguém quer saber que a tua vida foi fácil. E testemunho, não é? né? Testemunho É isso, né? E Jesus contava histórias. Nós vamos contar as nossas histórias. E é isso que nós fazemos aqui no TronoCast, né? Contar histórias para que outras pessoas se identifiquem e para que outras pessoas conheçam esse Jesus e possam buscá-lo. E é isso. E é maravilhoso, porque maravilhoso. eu falo, assim, cheia do Senhor mesmo, eu falo isso. Que esse ambiente que vocês formaram aqui, não sei se vocês oram antes, mas tem muita presença de Deus aqui. Né? Então, a gente sai daqui, a gente entra sendo tocada, e eu acho que a gente sai, teve gente que já saiu com ideias, né? Sai porque tem a presença de Deus. E quando tem esse selo, essa presença, essa graça, é impressionante como é a árvore plantada aos ribeiros, né? Ela dá o fruto no tempo oportuno, no momento certo. A água está só... Às vezes você está uma árvore dura, né? Uma árvore ali plantada, você está se sentindo só parada, mas tem uma água ali que está batendo. No momento certo, o fruto vem. E aí você vai fazer o que com esse fruto? A árvore come o fruto? Não. A árvore faz o quê? Ela alimenta outras vidas. Então, o fruto que gera em nós não é para nós mesmos, é para as vidas. Né? Então, é isso que Deus faz e é isso que Deus tem feito através da minha vida com as mulheres. Eu falo muito de nobreza porque é uma coisa que está na Bíblia. A Bíblia fala sobre nobreza, fala sobre ser nobre. Eu tenho muito a questão da rainha Esther, né, que foi tirada lá de um ambiente tão improvável e Deus levanta ela para ser autoridade, para salvar a nação, para salvar a vida dela, praticamente converte o rei. Né? Então, eu falo muito para que essas mulheres sejam diferentes. A essência de Jesus, a essência de Deus, que elas não busquem só negócios, que o negócio é consequência. E a mulher, né? quando ela se levanta em casa, ela muda, né? Ela Completamente transforma o lar, o né? ambiente. Gente, quer ver? Ó, vai a gente acordar mal-humorada.
A gente muda, as crianças ficam agitadas. Sim. O marido fica parecendo que quer até abanar a gente, para ver se a gente Todo acalma. mundo pisando em ovos em casa o dia Não inteiro é? e olhando pra gente. Né? Gente, a gente muda o ambiente. Carol, eu gostei muito daquele post que tu falou da nobreza, né? Das qualidades da mulher. Nobre, feminina. Eu vou lembrar Delicada, aqui. né? É nobre, feminina, disposta. Ai, meu Deixa eu ver Deus. se eu acho aqui. Vê pra se gente você lembrar. acha. Você sabe que eu vou passar aqui porque eu tinha separado 2 copos para vocês. Eu ia te falar, tava no copo, né? E tu falou que declara todos os dias. Ai, Então, eu esse foi um achei muito movimento Eu também achei profético, muito né? lindo. Não, foi até engraçado, porque quando eu levei o copo para elas, parecia que eu ia vender, sabe? Eu comecei a falar, esse copo aqui vai abençoar a vida de vocês e tal. E elas olhando assim, ó. Falei, calma, gente, não é 10 mil reais. Esse copo aqui é um presente para vocês fazerem algo profético. Eu queria que elas levassem Sim. algo para elas realmente devocionar ao Senhor, né? Como eu disse, cada uma crê em algo e eu queria que elas se conectassem com o Senhor. Sim. Então o copo foi uma maneira de eu falar para elas falarem todos os dias com Deus, elas colocarem ali o primeiro copo d'água e ministrarem sobre a vida delas, né? Que elas são femininas, nobres, dispostas, líderes. Acha aí para mim, Rê. Eu não lembro, Né? mas eu achei muito, muito E profético, e eu falo que elas são aquilo e que eu tenho identidade, propósito e família. A gente não abre a mão, né? De sim. ser família, de ter família, né? E esse é o Como é propósito. bom a gente colocar isso na nossa mente, né? Tem que pôr porque- todos os dias. Porque, querendo ou não, o inimigo, ele quer colocar coisas negativas na nossa mente que a gente não consegue, não vai dar conta, quem somos nós, né? Quem somos nós? E a gente declarar isso todos os dias faz toda a diferença. Achou, Rê? Eu achei só o finalzinho aqui. Eu não sou guerreira, eu sou herdeira. Eu sou herdeira. Eu sou filha do rei, eu agora governo. Isso daí é uma mentoria que começa agora em setembro. E, gente, tem mulheres de todos os países. Agora estão com 75 mulheres. De todos os países é ótimo, né? Amém, profetizei. Eu ia perguntar, é virtual? É virtual? Nossa, é virtual. Né? Ainda não é todos os países, de todos os cantos do Brasil. Eu tenho três moças que elas são novas convertidas, acho que elas, se eu não me engano, moram em Londres, e elas vão participar. E vão ser 6 encontros, mas são 6 ministrações para mulheres. Eu quero colocar fortemente nelas essa imagem de filha, sabe? Eu quero que elas sejam curadas nas feridas, A identidade, né? a identidade, eu quero que elas arranquem essas feridas, esses padrões que a gente vai ouvindo e não percebe e replica na nossa vida. Então, tem muitas mulheres casadas, tem solteiras, e vai ser transformador. Com certeza, com certeza. Eu Uma coloco mulher ali, curada cura outras, né? cura outras mulheres. E aí eu dei uma plantinha no dia da nobreza, na próxima eu vou chamar vocês, tá? Eu vou chamar já disse vocês. sim. Eu vou chamar vocês. No próximo, nesse que teve, a gente deu uma suculenta. E aí tá escrito o nome dela, foi personalizado. Então, por exemplo, Carole, seja uma mulher que levanta outras mulheres. E eu dei a planta, porque como eu trabalho muito esse feminino, é para elas cuidarem da planta, né, gente? Porque quando eu falo de feminina, eu dou alguns exercícios para elas fazerem, sabe? Para elas aflorarem, porque é difícil o dia a dia, é muito corrido. Então, quando a gente vê, a gente está todo dia de terninho preto, do cabelo 3 dias sem lavar, entendeu? E trabalhando. Então, assim, eu vejo pelo meu guarda-roupa, tá? Eu comecei a mudar meu guarda-roupa, era acho que 5, 6 calça preta, 3 terninhos. Eu falei, não, gente, eu vou mudar isso aqui, vou começar a colocar uma claridade, uma cor, né? Porque a roupa, ela traz, você viu, gente? Não foi combinado. Gente, estamos todos impossível de rosa. acreditar, mas Não. não foi combinado. Não foi. Não foi conversa de amiga, vai de rosa. Mulheres e mulheradas, né? Eu Esse passei termo por é esse legal. processo ano passado, né? As meninas me deram como é que chama? Da Carol, né? Ai, De teste de cores. Colometria. colorometria. Aham. Isso. E aí, nossa, Mostrou outras aflorou, cores. Você falou, além- meu Deus. além das cores, né? Aflorou o porquê eu não Gostar de algumas cores, né? eu ia para esse lugar masculino Aham. nas minhas cores, Sim. né? E aí foi muito profundo, É né? profundo. É muito profundo. Fui lá atrás, em 11 anos, primeira vez que eu estava andando na rua e levei um tapa na bunda de um cara de Nossa. bicicleta. Foi profundo mesmo. A Aham. minha colorometria foi Aham. muito...
Mas me trouxe aonde eu estava, né? E por quê? Eu estava no preto, no verde, no azul. Eu amo azul. Cores fechadas, né? De autoridade, né? Para mostrar que você está no controle. Isso. É incrível. E você vê que é uma coisa... A gente tem que olhar muito para as nossas crianças, porque o inimigo, ele semeia desde a infância. Sim, né? sim. Ele semeia fortemente desde a nossa infância. As nossas imagens, os nossos exemplos, a forma que a gente enxerga, né? Esse tapa que você recebeu te enrijeceu, Sim. né? Você fica com raiva, sabe? De homem. Então, é um processo, né? Se começa na infância, o inimigo colocar coisas na nossa mente, é mais fácil derrotar depois desse adulto, né? Sim, Foi exatamente. muito profundo. O meu caso, eu fui lá dessa menina de 11 anos, eu fui a uma adolescente que, obviamente, gostava de esportes e tal, mas me colocava sempre nesse lugar de eu não quero chamar atenção. Quero Obviamente, me esconder. para não levar de novo, né? Para não ser vista. Então, eu usava a desculpa de eu estou jogando basquete, né? Porque eu jogava basquete, então eu morei em Joinville. Ia para o lugar da calça larga, blusa larga, o moletom largo. Para não aparecer. Na sequência, eu logo fui para a faculdade, estudava à noite, então pegava ônibus. Rapidamente eu fui para o lugar de eu também não posso estar arrumada, enfeitada, bonita, porque eu podia sofrer abuso na rua. Eu estava às 11h30 da noite, eu estava na rua, pegando o ônibus. E assim eu fui indo, e aí eu me vi com 40 anos, foi o ano passado que eu fiz, já andando de carro, então eu já não tinha tanto, né, a preocupação de sofrer um abuso, né, que eu usava muito antigamente, casada, com uma rotina de não estar meia-noite na rua, fazendo as mesmas coisas. Com qual desculpa? Só pela mentalidade. Por eu não parar para olhar para mim, para o meu feminino, aonde eu parei, aonde eu perdi isso. Né? E essa questão de se esconder, né? Eu conheço muito bem esse espaço. Eu nasci com lábio leporino, né? Tenho algumas cicatrizes e sofri muito bullying na escola, né? Não existia essa palavra naquela época, né? Já começa por aí. Então, bullying era uma alegria, né? Chamar o gordinho de gordinho, né? A magrinha de Olivia Palito. Era igual hoje, né? Chamando na diretoria. Até os professores chamavam. Eu tinha né? orelha de abano, então eu era Dumbo. O Dumbo. Então, e aí eu era super rechaçada na escola, né? Pelas crianças, desde pequenininha, porque as crianças ficavam meio, né, estranha, aquela criança, e depois na adolescência. E aí, quando Jesus vem, né, na minha adolescência, e ele me liberta, aí eu viro um furacão. Eu viro um furacão. Então, eu viro líder na escola. Eu sou aquela, assim, que, sabe? Não se escondeu mais. Não, quem que vai... como é que vai fazer o time aqui? Aí eu escolho. Sabe assim? Eu viro líder. Só que o que acontece? Vai vindo meu lado masculino lá atrás. Porque eu não queria ser machucada. Os meninos gostavam de quem? Da menina Barbie, bonita, desenvolvida no corpo. Eu era bem magrela, né? Então já tinha alguma coisa aí que o inimigo estava aproveitando para trabalhar, né? Então quando eu me passo a ser independente, forte, maravilhosa, não sei o que, dentro da minha mente, na verdade eu estou me distanciando de algo que Deus tinha para mim. E aí o inimigo fomenta para que tu prospere nesse erro. Sim, isso acontece muito. Olha só o que aconteceu esses dias, né? Não vou citar nomes, mas eu estava num aniversário e aí uma moça, né? Ela é muito bem sucedida mesmo. E ela me viu, ela falou, ai, Carol, que bom que você está aqui e tal. Aí eu fui dar um abraço nela, ela falou assim, tô precisando muito de você. Tô precisando muito te ouvir. Eu falei, o que foi, né? Ela falou, não, a minha cabeça, assim, Aí eu falei para ela, você quer ir num evento? Aí você pode falar, de repente, lá da tua... Não, da minha empresa, não. Dinheiro, não quero falar eu quero falar de mim. Eu preciso de ajuda. Aí eu falei para ela, não, vamos fazer uma mentoria, né? Eu vou trazer ministração para você. Então, você vê que ela já chegou num ambiente, e é isso que eu trabalho nas meninas, né? Para que elas, quando chegar lá, já cheguem com uma mentalidade com essência de mulher. Porque uma mulher próspera, na essência dela, ela não vai reter. Ela vai transbordar, ela é vaso. Né? Então, ela vai se encher para ela transbordar para o marido, para os filhos, para a sua casa. Não é porque ela fez, não é porque ela trouxe.
ela colaborou como a mulher de Provérbios 31, e isso traz muita diferença numa casa, do que para uma mulher que prospera no erro, e ela acha que aquele erro, então, funciona. Vai funcionar. Para fora. Para dentro, a gente pode ter certeza que ela está moída. Ou é questão de tempo para a gente ver essa mulher, sabe, num estado difícil. A gente entrevistou aqui, foi o primeiro episódio desse mês, a Sônia Farias, que é contoterapeuta, e ela falou isso para a gente também, que chega muita gente no consultório dela, né, psicóloga, muitas mulheres empoderadas, super bem-sucedidas. Hoje é isso que chega para ela, com 40 e poucos anos, donas de empresas, e muito machucada no seu feminino, por N motivos, ou porque não conseguiram casar, ter filhos, né, e queriam, outras por relacionamentos, né, acúmulos de relacionamentos. E aí ela fala que as experiências dela, né, de consultório, essas mulheres precisam se emulherar, ela usou esse termo, antes de se empoderar. Né? Isso foi uma aula aqui pra gente. Não, é maravilhoso. E é isso mesmo, porque assim, e muitas delas, né, assim, eu falo, eu me ouso a dizer que a maioria dos divórcios são por conta da mulher, né, porque a mulher direciona muito para onde vai o relacionamento. Ela é edificadora, né, então, quando essa mulher entra, e você vê que ela entra num processo de repetição. Isso existe muito. A mulher fica com um homem durante um ano, não dá certo, vai para o outro, e são os mesmos erros que ela não percebe. Então, essa moça mesmo, né, ela falou assim para mim, todo homem que chega perto de mim, ele tem medo. Ele tem medo de mim. Por que ele tem medo? Porque ela é muito bem-sucedida. Então, ele quer chegar naquele patamar dela. Aí eu falei, quem que você precisa atrair? Ela, quem? Eu falei, o patriarca. O homem que traga para você nesse lugar de submissão. Ela, Carol, mas como é que eu faço? Eu falei, sai dessa cadeira. Ele não vai sentar. Você vai expelir todos os homens que se aproximar de você, que tem a essência de Deus, que quer dar vida para você numa guerra, ele vai embora. Porque quando ele vai para esse lugar de guerra, você já está lá, com a espada, com o escudo na mão, protegendo todo mundo. A tia Sonia falou sobre isso. Ela falou quando geralmente as mulheres chegam aos 40 anos, que elas se dão conta que elas estão... Tipo, elas têm uma vida financeira excelente, mas estão sozinhas. Estão sozinhas. Né, ela deu um conto, né? Isso. Ela contou uma história de uma mulher assim. Mas muito isso. Lindo, muito isso. E assim, tirando, claro, né, gente, os abusadores, né? Claro. Todo esse, né, esse processo, né? A gente não pode... E eu queria, assim, deixar muito claro, como a gente falou muito sobre submissão, estudem sobre submissão. A submissão que a palavra de Deus diz, que eu sei que muitas mulheres vão assistir esse podcast que não são cristãs. Não é a submissão na questão de obediência, a obediência imatura do faz isso e você faz, que você não tem opinião. Isso, gente, é relacionamento tóxico, isso é abuso. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz sobre a submissão de estar sobre a missão de alguém. Então, quando eu me torno submissa, por exemplo, hoje quando eu vim, eu fecho meus olhos e eu peço a oração do meu marido, né? Ele me abençoa para eu estar aqui. Isso para mim tem um significado, ele me fortalece. Quando eu fui para o evento, ele me abençoou. Eu também o abençoo. Mas saber que tem alguém, sabe? Sim. Que está ali para você à frente, que eu posso descansar, isso é tremendo. Então é isso que elas precisam enxergar nesse novo século. Eu quero sim um homem, não é para eu ser, né, uma mulher fraca. A fragilidade não é fraqueza. Fragilidade é você simplesmente ser vulnerável, no melhor modo de se dizer, né? É ter a vulnerabilidade no Senhor. Olha, Deus, eu não consigo, me ajuda. Olha, meu marido, me ajuda, eu não estou dando conta, né? Sim. É ter esse olhar de pedir ajuda, de pedir acolhimento. É nesse lugar que você solta as mãos, você solta o controle e eu ouso dizer também que você passa a enxergar um marido que você nunca conheceu na sua vida. Nunca. Você começa a ver coisas que você fala, poxa, olha, ele dá conta, disso? Ele faz, Sim. Olha, ele resolve, mas ele nunca fez porque você nunca deixou. Então... Eu lembro de uma vez que eu fui numa psicóloga e ela estava falando sobre filhos até a idade.
E aí ela falou, você reclama que seu marido é banana, mas é você que deixa ele banana, porque você não deixa ele tomar atitudes, você não deixa ele ter a palavra. A partir do momento que esse homem assume o papel dele, que você deixa, né, porque você não larga, você vai ter um homem diferente, né? E as mulheres reclamam dos homens que têm, mas também elas colocam eles nesse lugar, né? E assim, o meu marido, por exemplo, ele é pulso firme, né? Ele teve muita paciência comigo em todo esse processo, né? Porque mais um pouquinho, eu acho que ele ia me deixar. Porque o patriarca não aguenta. Ele não aguenta esse processo, sabe? De opressão, de não deixar ele... Imagina, gente, esses filmes de guerra aí que a gente assiste, né? Imagina a gente falando assim, olha, vai estourar uma guerra. Primeiro, quem vai na frente da guerra? Mulheres. Olha que estranho até de se ver. Pode ser a mulher mais empoderada. Sim, ela vai falar... Não combina, né? Não combina, não é a essência. Entende? Eu vejo lá em casa, tem 3 meninas e um menino. E o menino é muito pequenininho, né? Tem 3 anos. Mas eu vejo que as meninas, a essência delas... E todas as 3 têm a personalidade muito diferente. Mas eu vejo as 3 querendo ser protegidas pelo pai. Querendo ser cuidadas. Elas querem ser admiradas por ele, cuidadas. Elas querem... É diferente, sabe? O menino, tipo, ele não quer ser cuidado pelo pai. Ele quer até encarar o pai de frente, assim, sabe? Ele tem um outro movimento, assim. Ele é pequeno, mas ele já sabe o papel dele. Eu vejo isso, sabe? Na essência. Eu vejo em casa também. A pequenininha tem 5 anos, né? Ela ama dançar. E aí ela dança. E quando ela dança, ela quer que ele veja. Eu posso olhar ali à vontade, mas enquanto ele não olhar... Né? E essa admiração desse feminino, né? Dessa desenvoltura que a gente tem de na verdade, o nosso interior, ele quer ser cuidado, né? Ele quer ser protegido. Quer. Ó, eu até brinquei com as meninas, né? Eu falei assim, se vocês fossem fazer um pedido agora, assim, tirando o dinheiro, né? O que vocês iam pedir, assim? Vocês iam pedir para falar aqui no microfone, ou ia pedir, sei lá, uma massagem... Ou, assim, só surgiu essas coisas. Massagem, ou um dia num spa. Sabe essas coisas assim? Por quê? O que a mulher quer? Quer ser cuidado. Descanso. Entendeu? Então, por que ela tá com a espada na mão? Solta a espada. Dá a sua espada lá pro seu homem, né? E para também de expelir homens bons, as solteiras, né? Pare de expelir os patriarcas. Mas é que expele sem perceber. Então, né? A gente tem que Expele chacoalhar tá com elas. A espada na mão. Tá com a armadura blusa lá de empoderada. Né? Parece que se tu largar a espada, tu é fraca. A impressão que o mundo passa, né? E aí, sabe o que acontece? Ela se envolve com os meninos. Isso. Né? Ela quer se envolver com os meninos. Que é quem ela vai comandar, né? Comandar. Ela comanda esse menino, só que ele cresce. Ela não pode esquecer. Que aí ele cresce, quando ele entender o papel dele, ele deixa ela. Ou não cresce e fica vira o filho. E fica tudo esculhambado. O filho forever. Marido vira filho, O Paulinho fala bastante sobre isso, né? O Paulo Pimon. Sim, a gente fez um podcast com Paulo Pimon em agosto. Isso. Né? E ele fala bastante sobre isso. Sobre o homem que vira o filho, né? O homem que é o menino e a mulher que trata ele como filho. Que os papéis são todos invertidos e... Não vai dar certo. Não vai dar certo. E assim, se tiver filhos, ela tá estragando a relação dela e tá estragando o futuro dessas crianças que estão assistindo, porque eles vão replicar. Sim. Né? Se for menino, vai replicar. Sim. E se for menina, quando ela crescer, ela vai olhar e vai falar assim, eu não quero um homem desse. Ou, eu não quero depender igual a minha mãe. Isso. Então, eu vou virar a mulher empoderada. Eu lembro que eu estava no início da minha conversão, eu estava lendo um livro, O Poder da Esposa que Ora, e eu falava para Deus assim, Deus, é impossível ser essa mulher, é impossível, não tem como. Mas quanto mais tu aproxima de Deus, quanto mais tu se entrega para Ele, tu vai vendo que isso se torna leve. Não é um fardo fazer isso, porque tu quer tanto obedecer a Deus, tu quer tanto agradar o coração dele, tu quer tanto ser obediente a ele, que isso começa a ser leve. E quando tu tá fazendo errado, o Espírito Santo começa a te cutucar. Volta pro teu lugar. Volta pro teu lugar. Que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Lá atrás eu não tinha discernimento do que era exatamente essa palavra. Não se falava disso, né? Não, e que Deus deu, né, a palavra para mim, ó, tu só vai aprender a me obedecer quando tu te submeter ao teu marido. O que quer dizer isso, né? Mas no meu coração, eu tinha certeza de que obedecer a Deus eu queria. Submeter ao meu marido eu não queria. Aí já é demais. Mas se Deus falou que era este o caminho,
Deus não erra, então isso eu tinha certo. Então, Uhum. Deus conhece o coração da gente, sabe como ele vai nos mostrar, né, de uma forma amorosa, porque sempre por amor, né? E comigo ele falou, depois lá na frente eu saí do emprego, depois a palavra da minha filha. Então, foi tudo sendo construído com amor e hoje é leve, é É leve. bom, é gostoso, né? É o nosso Servir ambiente, né? na minha casa, tudo é leve, sabe? Dobrar uma roupa, arrumar uma cama. Não é um peso, não é eu estou fazendo 10 vezes. Não tem isso. Sim. E é realmente uma nova Renata que não era a Renata. Você não de conseguia. 11 Se alguém anos te atrás. contasse, você ia falar Não. nunca, né? Jamais. Parecia impossível. E até trazendo assim essa ministração, né, esse testemunho do milagre do não, eu queria trazer uma palavra para as mulheres mesmo, né, que vão assistir, porque talvez o milagre delas não estão numa doença, né, ou em algo físico, mas às vezes o milagre delas é sair do controle, né, é fazer com que a relação dela fique diante do controle de Deus. Porque quando a gente coloca no controle de Deus, Deus ele coloca todas as coisas em ordem. Né? Então, o milagre do não, às vezes, é falar não para as nossas vontades, para as nossas questões, para as nossas crenças, e principalmente por replicar aquilo que a gente sempre viu, que a gente faz sem perceber. Né? A gente apenas replica. A Rê lembra daquela... Acho que foi a Ellen que contou uma vez do peixe, da bandeja, Isso. da cabeça, que cortava a cabeça, tu lembra? Uma amiga nossa falou que na família eles cortavam sempre o rabo e a cabeça do peixe. Sim. E aí cortavam o rabo e a cabeça do peixe, faziam. E em algum momento alguém foi aprender, não sei se foi a própria Ellen, por que corta a cabeça? Eu disse, não sei. Aí foram perguntar. Não, isso aqui eu fazia porque a minha forma era pequena, não cabia aqui, não cabia aqui. Meu Deus. E todo mundo foi fazendo, sem saber a mesma receita, às vezes não sei né, nem qual que era a receita. numa bandeja muito maior, Isso. mas só pela crença. Só pela crença. Repetição. É ignorante, assim, né? Se a gente parar para pensar. Eu preciso me aprofundar no que é a minha vida, né? Às vezes você é a primeira pessoa convertida na sua casa, né? E é um ambiente onde você vai ter que quebrar, né? Literalmente, porque esse início de conversão, você às vezes é lixado, né? Tem as piadinhas, né? Sim. E aí vai mais um lá, se converte. Caso, Nana? É o meu caso. Então, é o caso de vocês. É Então, é um ambiente onde vocês estão desbravando, né? E através da oração, da postura, de repente vai lá um primo, um tio. Quando vocês vê, vocês desbravaram uma terra onde todo mundo se converteu. Eu tenho uma palavra sobre isso. Glória a Deus, conta pra gente. Eu recebi uma palavra o ano passado, num curso que a gente estava tendo. E inclusive a Dani Amorim, que a gente também entrevistou, foi numa ministração dela, num culto de mulheres. E ela foi falando várias coisas, para a gente voltar ao nosso passado, né? Quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo. E era para a gente ir anotando ali. E não dava tempo. E ela foi falando muitas coisas. E Deus falou muito fortemente comigo, assim... você foi a primeira que fez faculdade, você foi a primeira que dirigiu, você foi a primeira... E aí, claramente veio isso, você é só a primeira cristã da tua Glória família. a Deus. E aí foi tão lindo, porque é isso. Às vezes a gente é pioneira em tantas coisas e levanta a bandeira, né? Sim. E eu tinha esse questionamento particular com Deus. Eu falava, Deus, por que eu? Na minha família especificamente, né? Por que o Senhor permitiu que eu abrisse os olhos, né? E oro, né? Por todos da minha família e ainda nenhum outro se converteu. Mas Deus foi tão carinhosinho, né? Disse assim, não, tudo bem, você é só a primeira. Calma, filha, Calma, eu tô fazendo. foi tão lindo. Você não tá vendo, mas eu tô Isso, fazendo. Existe um movimento espiritual muito grande, né? A gente sabe disso, a gente que tem esses olhos espirituais. Esse podcast, por exemplo, quantas vidas não vai tocar sem a gente saber, né? Glória. Quantas mulheres, né, não vão ser transformadas e não vão ouvir coisas aqui e a partir de entrevistas daqui elas começam a dar um Google que aí fala, eu vou numa igreja e ela não sai mais, né? Aí começa a trabalhar do Espírito Santo, do Espírito Santo, a gente não vê os movimentos. Se a gente visse, eu acho que a gente ia ser assim 24 horas fanática, assim, sabe? Tipo,
Não ia falar mais de outra igual, coisa. Igual oração, né? Igual oração. Uhum. E orar 24 horas. Orar. Ia falar, gente, a pessoa, que é isso? Não tem mais vida? Não, é que eu tô vendo o mundo espiritual. A gente ia ficar louca, né? Mas Deus é maravilhoso. E o que acontece é que hoje a correria é o problema, né? É o mal. Tira a gente do nosso... O mal de hoje, né? Você fala assim, oi, amiga, como é que tá as coisas aí? Tô na correria. Sim. É sempre assim, né? Sim. E aí as pessoas estão correndo, e se você for ver a agenda, ela é uma agenda só para si próprio, né? É uma agenda diferente de vocês aqui, né? Mas a maioria das pessoas estão correndo para coisas para si próprio. Então, são as minhas coisas, os meus afazeres, e a vida vai passando, e aí chega aquele dia que a gente não quer que chegue, que é os dias como chegou o meu. Se a gente não tivesse essa estrutura, se a gente não tivesse um encontro com Jesus verdadeiramente, muitas questões iam ser levantadas e provavelmente a gente teria ali a nossa fé enfraquecida, né? A gente falou até antes aqui do Billy Graham, que foi um dos homens de Deus mais marcados, assim, né? De outras gerações. Desbravou mais de 100 países, levando aquelas cruzadas que ele fazia de avivamento, né? Os livros que Billy Graham fez. E Billy Graham morreu aos 99 anos de mal de Parkinson, com câncer. Ele não desistiu da fé. Ele não parou o ritmo dele, porque ele sabia o quanto Jesus era real. Não tem como conhecer Jesus e você indagar depois, né? O que a gente sente de experiência, né? Quando vem aquela oração, aquele fogo que Deus vai e fala assim, tô aqui. Meu Deus, não é demais, gente? Demais. É demais. A gente começa a chorar, a gente, né? A gente nem se vê mais, a gente não sabe nem onde a gente está. Sim, E não é demais. emocional, Não. é espiritual, é sobrenatural. É quando ele toca na nossa alma, no nosso espírito, e a nossa carne não aguenta. Essa experiência a gente pode contar, você pode ouvir aqui no podcast, mas você pode ter também na sua casa, tendo uma Bíblia. Tem Bíblias agora em aplicativos, né? Se você não tem uma Bíblia física, você só tem que dizer sim. Sim, lá no teu cantinho, quietinha, em casa, né, meninas? Experiência. Sim. Só sim. Ninguém tira a Ninguém tua tira. experiência de tu sentir, de tu ouvir Deus falar no teu coração. A gente pode dizer aqui, cada um vai dizer de uma forma como é que Deus fala. A Nana, Deus fala muito no sonho, né, com a Nana. Cada um tem a sua experiência, mas ninguém tira essa experiência real, concreta, que tu pode ter na tua casa com Deus. Sim. E é interessante, né? Vamos falar do crente, né? Porque não tem ritual, né? Não existe um ritual. Eu preciso estar em tal lugar, eu preciso fazer tal movimento para que Jesus venha. Não. Sim. Eu simplesmente tenho que abrir o meu coração, né? Ele fala, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, esses dias uma amiga falou assim, eu falo de Deus para uma pessoa, mas ela não acredita na Bíblia, ela não acredita em nada disso. Eu falei, não tem problema. Ela não precisa acreditar. Não precisa. O que ela precisa é desafiar. Pede para ela desafiar. Fala assim para ela fechar os olhos na casa dela e falar assim, Jesus, se o Senhor existe, eu quero te sentir. Ele vai bater na porta. E se ela abrir, eu posso ter certeza que nunca mais ela sai dessa mesa. Nunca mais ela vai querer cear com outra pessoa, a não ser com Jesus. Amém. Então, são experiências que não se explica. Precisa conhecer, precisa ver a cicatriz dele. Uma das orações que eu faço pelas crianças é essa, que cada um deles possa ter uma experiência com Jesus. Porque se eles tiverem, ninguém vai tirar, né? Ninguém tira. E se eu falar, eu posso viver Jesus, mas se eles tiverem a experiência... Quando eu recém me converti, assim, eu falava, gente, mas assim, esse Jesus é muito maravilhoso. Como é que eu não senti antes? Como é que ninguém me falou dele antes, né? Claro que todo mundo tem seu tempo. Talvez falaram e eu tava não ouviu. Cega, né? E surda, né? Mas eu queria falar pra todo mundo, gente, vocês têm que sentir, porque é muito bom. Não sei, dava-se vontade de falar pro mundo. De sair gritando, né? Eu Pelo gosto amor de muito da Deus. analogia do deserto, né? A gente tá lá, a gente fica sabendo, e é a água no deserto. Tu não vai falar pra alguém que tem aquela água lá? Sim.
Vai lá matar a sua sede. Obrigada a falar. Essa questão de criança, né? Eu também, assim, eu tenho... Por eu não ter ficado no mundo, por eu ter tido a vontade e ter arquitetado e não ter conseguido, eu sou, assim, super preocupada, né? Com as crianças, delas terem esse encontro com Jesus, porque eu sei que se enraizar, eles podem até fazer as escolhas, mas volta. É raiz. Não tem como sair da raiz, né? Então, em casa, né, o meu marido faz leitura bíblica todos os dias com os dois. A de 5 anos até entende, até vai. Sim. Mas o meu menino de 9 anos, 2 cultos atrás, né, 2 domingos atrás, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ai, no culto. Nossa, eu fiquei assim, sabe assim, gente... Sério, eu não consigo nem explicar a sensação de ver ele sendo batizado com o Espírito Santo com 9 anos, que foi a idade que eu me converti. Que lindo. Então, naquele momento, eu falei, Jesus marcou ele. Então, pronto. Ele está marcado. Sim. Claro, né? Tem toda uma caminhada. Sim, sempre tem, né? Aí a pequenininha, ela fica, mamãe, quando que eu vou chorar? Porque ela vê ele chorando, né? Ela fala, quando que eu vou chorar? Eu falei, calma, filha, logo Jesus toca em você. Eu acho que esse é o nosso maior sonho como mães, né? É sonho. Que eles, tipo, não pode ser médico, pode ser cabeleireira, pode ser, não importa. Mas a principal coisa é que eles tenham Jesus, né? Que eles amem, né? Que eles tenham esse encontro, né? O encontro é tudo, né? Todos os encontros com Jesus que a gente viu na Bíblia transformou, né? Mulher samaritana, que eu amo, né? Não, ninguém é mais igual. Eu li um livro do Augusto Cury, que agora não lembro o nome, mas ele fala que o poder que Jesus teve de transformar os discípulos que andavam com ele, porque cada um tinha uma característica, e ninguém escolheria eles para sua empresa, para os seus negócios. Né? E Jesus... Nem eles se escolheram. Nem ele. Nem ele. Na hora duvidaram, inclusive. E é lindo ver o que Jesus fez na vida deles, né? A transformação, né? Mas é o sim, né? Lá que a gente falou no início. Exatamente. Que é o que tu estás vivendo hoje, né? 15 anos. 15 anos já. 15 anos. 15 de espera, de talvez uma coisa que... Nós cremos, mas nós não sabemos. Há muito mistério, né? Há muitas coisas que... A sabedoria de Deus, a gente não alcança, né? Mas uma coisa é certa, a nossa fidelidade nunca vai mudar. A gente vê muitos testemunhos mais fortes, né? A pastora Eichla, né? Que passou coisas... Você olha assim, você fala, como? Né? Como consegue? Ela canta, né? O milagre sou eu. O milagre sou eu. E quem explica isso, gente? Sim. É o encontro com Jesus, né? Eu me lembro que eu passei aquele processo, eu já seguia ela, acho que vocês também. Eu também orava, porque mãe, né? A gente se conecta. Nossa. Então, eu orava muito todos os dias ali pelo filho dela. Deus restaura, faz. E Deus não fez. Deus não fez. Ninguém tem a resposta. Ele não fez. E a gente serve a ele. Ele continua sendo Deus. Ele continua e ela continua essa mulher desbravadora, alcançando muito mais mulheres, né? Com toda essa dor, esse luto. Porque ela ama ele, né? Ela ama. Ela ama Jesus, né? Porque ela ama Jesus. Não o que ele faz, realmente, né? Sim, é o que ele é. É o que ele é. E é isso que... Esse é o meu trabalho, sabe? Mostrar para as mulheres o que elas são e não o que elas têm. É o ser e não o ter. E quando isso conecta com o mundo espiritual, quando eu tenho Jesus pelo que ele é e não pelo que ele me proporciona, não tem como vender Jesus, sabe? O evangelho não é uma venda. Vem para Jesus que você prospera, você vai ganhar dinheiro, Não, vem para Jesus porque eu preciso de Jesus. Se eu não tiver ele, eu não sou nada. Né? Ele é minha essência, ele é meu criador, é a minha conexão divina. Sem Jesus, eu sou o galho fora, né, da árvore, eu sou lançada no fogo, como diz a Bíblia. Então, eu acho que o nosso maior propósito, e é o que vocês fazem aqui, é levar, né, a toda criatura. Amém. Carol, tá uma delícia a nossa conversa. Tá muito boa, gente. Mas eu já recebi ali da Tainá que nosso tempo tá bem apertadinho. Não percebeu, viu, Tainá? Mas foi um prazer receber você aqui. Você realmente é um exemplo de uma mulher do reino. Obrigada por seu testemunho do não, né? Que é muito difícil testemunhar o não, né? Porque geralmente a gente quer testemunhar o sim, né? Verdade. E só tenho a te agradecer. E fica o convite para uma próxima, pra gente falar mais sobre as mulheres, né? Vamos sim. Com certeza. Carol, divulga para as queridas que estão ouvindo o teu Insta.
Tá, o meu Insta é Carole Colela, C-O-L-E, Carole, C-O-L-E-L-L-A, Carole Colela. Com Gente, dois L's no final. com 2 L's no final, é trava-língua. E tem também a Nobreza Feminina, né, que tá fresquinha ali, que tá NBZ Feminina. Vamos fazer próximos eventos. Eu vou contar um spoiler. Conta. A gente vai fazer os próximos eventos e a gente vai fazer 2 eventos super especiais. O primeiro é uma imersão, né, de espiritual mesmo, e o outro vai ser um retiro espiritual. Só para mulheres? Só para mulheres e não tem placa de cristianismo. Então, vocês imaginam como Deus vai estar forte ali. Lindo A gente vai fazer e a gente crê que muitas vidas vão ser impactadas Amém, nesses amém, dias. amém. Muitas. Amém. Já estou colocando pastoras ali para orar, né? Sim, E eu sei que Deus vai fazer. Eu estou Vai, fazendo até uma mentoria com a pastora Viviane, não sei se vocês conhecem a Viviane Martinelli, sim. maravilhosa. E para realmente entrar nesse campo que é difícil, porque a gente sabe, quando a gente traz uma transformação para a mulher, vem marido, vem filho, a gente está entrando num campo espiritual mesmo, né? Eu estou entrando na casa delas, né? Resgatando realmente vidas. Então, é um trabalho que eu sei que Deus vai prosperar muito, que elas vão ser realmente transformadas, em nome de Jesus. Amém. Vamos sim. Que lindo. E vocês vão lá, tá? Nem que seja para ministrar. Vai ser um prazer. Amém, meninas. Obrigada pelo convite, obrigada que vocês sejam abençoadas aí por essa palavra. Amém. E que em nome de Jesus vocês entendam que o processo de andar com Jesus não é o que ele nos traz, mas é a presença dele que nos transforma, que nos traz graça, misericórdia, que o Senhor realmente faz a gente como a gente nunca imaginou, como a Rê disse. Eu me transformo naquilo que eu nunca imaginava. É a presença. Conheça Jesus e a sua vida inteira vai mudar para melhor. Oh, glória. Amém, amém. Que a gente crie esse hábito de buscar a presença dele, né? Amém. 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 Eu queria dizer, então, para todo mundo que está ouvindo, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve lá no canal do @tronocast, para que esse vídeo seja mandado para muitas e muitas mulheres. Obrigada! Amém. Uhul.